Olá, estou fazendo esse vídeo hoje com essa camisa aqui do nosso Brasil. Eu gostaria de falar justamente sobre os últimos acontecimentos que todo brasileiro já tem sentido na pele, tanta corrupção, tanta violência, né, tanta injustiça, tantos homicídios, e isso vem assim se avolumando, né, e a gente fica pensando até quando que essas coisas vão acontecer. A gente vê a nossa nação sendo saqueada dessa forma, e isso tudo tem trazido assim muita aflição, muito sofrimento, porque a gente sabe que as coisas não são assim tão fáceis, né? E a gente procura na palavra de Deus assim uma orientação, o que fazer diante de uma situação assim tão grave, né? Que a gente vê que o ser humano chega um momento que ele se sente assim impotente. A gente não pode mudar as coisas. Creio que você, que é cidadão brasileiro, cidadã brasileira, que tem que ama a sua pátria, né? Você também gostaria de já ter resolvido todas essas questões, e a gente vê a cada dia notícias assim tão alarmantes que a gente fica assim de queixo caído, sem saber, né, como fazer, o que vai acontecer amanhã, e é mais outra notícia, enfim, as más notícias sempre chegando, né? E daí a gente volta a buscar na palavra de Deus. Será que a gente encontra alguma coisa para fazer diante desse caos, né? Então eu estava lembrando de um texto que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que o Senhor ele dá uma palavra diretamente para o seu povo, né? Então ele disse que se o meu povo, né, se humilhar e orar e me buscar, então a gente precisa pensar no que a gente está falando, né? Se o meu povo, então Deus está falando para o seu povo, né? E tem gente que diz assim, porque Deus é brasileiro, né? A palavra de Deus não diz isso, pelo contrário. Salmo 24, o Senhor diz assim, toda a terra é minha, toda a terra é do Senhor. Deus não é brasileiro, toda a terra é do Senhor, tudo é dele. Então ele diz, se o meu povo, existe um povo, isso é verdade, existe um povo que foi comprado com preço de sangue. Então não é para qualquer pessoa essa promessa de que se o meu povo se humilhar e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ele diz, então eu ouvirei dos altos céus, né? Ele promete sarar, e sararei a vossa terra. Então ele continua dizendo, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então é uma promessa para o povo de Deus. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho visto, por exemplo, nessas manifestações, existe assim um clamor popular, mas não existe unidade. Porque um está pedindo o impeachment da Dilma, o outro fala de intervenção militar constitucional, o outro faz uma faixa dizendo fora PT, fora Dilma. Não existe uma unidade, né? E na igreja também eu percebo que a igreja, muitos estão assim completamente adormecidos, num coma total, que não tem noção do que está acontecendo no nosso Brasil. Então nós precisamos sim despertar a igreja do Senhor, porque existe uma promessa. Nós temos uma promessa do nosso Deus, esse Deus vivo, que tem o controle, né? O profeta Daniel fala que ele conhece o profundo escondido, ele põe reis, ele tira reis, né? Ele põe no poder e tira quem ele quer. Então é assim que funciona. O nosso Deus, ele tem todo o poder. E a igreja que tem esse poder nas mãos, o poder da oração, nós não temos usado esse poder que Deus tem concedido à sua igreja, ao seu povo. Não é para qualquer pessoa. Se você orar em outro nome, não vai acontecer nada. Mas se você clamar no nome de Jesus, a promessa já foi feita e Deus pode agir. Ele pode intervir, né? Então nós temos que orar e agir. Temos que clamar. É verdade, como Paulo disse lá em Filipenses 3:20, que a nossa pátria está nos céus. O cristão tem uma esperança. Nós vamos morar no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, a gente tem que realmente clamar e buscar e lutar, né? Agirmos de acordo com o que a palavra do Senhor diz, né? Nossas armas são espirituais. Ele diz que se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, né? E se converter dos seus maus caminhos,
Então existem muitos pastores que, por outro lado, não estão convocando a igreja do Senhor. As ovelhas são do Senhor, mas se Deus te colocou como pastor, de repente se é pastor está me ouvindo nesse vídeo, cabe a você congregar as ovelhas do Senhor e vamos clamar ao Senhor. A igreja tem esse poder aqui na terra. O mal não vai prevalecer todo o tempo se a igreja estiver unida, em oração, clamando, pedindo, clamando, invocando o nome do Senhor. Ele disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então o que está faltando na igreja do Senhor é oração. Nós estamos vendo as coisas piorando a cada dia e nós não vemos os pastores convocando a igreja. Quando eu digo igreja, não é só no Brasil, a igreja de Jesus está espalhada em toda a terra. Nós sabemos, a mídia mostra, em todos os países do mundo, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, porque a coisa está tão grave, tão assustadora, que isso aí é notícia em todo o planeta. Então, se você, meu irmão em Cristo, está me assistindo em qualquer lugar desse planeta, ore também por nós, para que Deus venha intervir, e venha nos dar esse grande livramento. E eu lembro também de um outro texto bíblico, já na história do povo de Israel, quando o rei Ezequias era um homem temente a Deus, e ele estava sendo ameaçado pelo exército da Síria, o rei Senaqueribe, e Senaqueribe já havia tomado algumas cidades e agora já chegava perto de Jerusalém, ameaçando Jerusalém, que ia tomar, invadir Jerusalém. Mas Ezequias conhecia o Senhor, e quando ele recebe aquela carta de ameaça, ele foi para o templo, e ele colocou diante do Senhor aquela carta e ele clamou ao Senhor por socorro, e Deus deu um grande livramento para a nação de Israel. Então nós temos princípios bíblicos, nós sabemos como é que Deus age através da oração. Então eu quero sim, em nome de Jesus, te convidar, você falar com o seu pastor, falar com os irmãos, colocar lá, compartilhar esse vídeo. A igreja de Jesus precisa orar, nós precisamos orar, nós não podemos ver as coisas sendo saqueadas e o nosso Brasil dessa forma que você conhece. Eu não quero entrar no assunto da política, mas eu quero despertar você para orar, simplesmente clamar a esse Deus vivo, que tem todo o poder. Ele mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, mas nós temos que clamar. Então, essa camisa aqui é só para te lembrar, eu também sou brasileira, amo a minha pátria e eu quero ver o Brasil assim, vitorioso. E você vai fazer parte dessa vitória, clamando, intercedendo, um só pensamento, um só propósito, um só coração, e Deus vai agir em favor do Brasil. Amém? Que Deus te abençoe.